Olá pessoal, eu sou Tainara Fernandes, psicopedagoga de Bom Jesus da Lapa, e hoje eu vou falar um tema, que ainda não falamos aqui no canal, que é sobre a superdotação. Então vamos entender os sinais da superdotação em crianças pequenas, crianças que têm altas habilidades. Elas podem ser associadas tanto à inteligência escolar quanto à criatividade, capacidade de liderança acima, da expectativa da idade daquela criança. Então são coisas que devemos observar, que muitas vezes os pais, os professores não têm conhecimento. Esses dias estava lendo uma reportagem, de uma criança com apenas 4 anos e que se tornou-se bilíngue sozinho. Ele faz as 4 operações matemáticas, e é uma criança que é bilíngue. E é muito interessante porque essa criança, ela nunca foi à escola. Então, saber sobre a superdotação, com altas habilidades, que são pontos fortes aí, como o raciocínio lógico dessa criança, que já sabe fazer as operações de matemática, a paixão por um idioma estrangeiro. Muitas crianças aprendem desde cedo aquele idioma sem os pais nem terem ensinado, por conta que elas escutam músicas ou assistem alguns determinados canais que têm ensinando outros idiomas. Então são áreas aí, quando as crianças elas têm altas habilidades, precisa ter um olhar cuidadoso com essas crianças, porque elas precisam de um acompanhamento multidisciplinar, diferente do que se pensava antigamente, de que a superdotação seria apenas uma pessoa com extrema inteligência. A evolução científica consegue classificar e reconhecer 2 tipos de alta habilidade. A primeira é a alta habilidade escolar, a qual as pessoas que popularmente conhecem como os indivíduos, que tiram notas boas, tiram notas muito boas, acima aí do esperado, e também essas pessoas que estão sempre à frente do que é ensinado na sala de aula. E a segunda superdotação é aquela criativo-produtiva, com pessoas que se destacam pela criatividade, pela produção, por ter um comportamento mais questionador e geralmente muita capacidade de liderança. Assim como aconteceu nessa reportagem que eu li da criança de 4 anos, os pais e profissionais, eles tendem a suspeitar e investigar o quadro de superdotação, pelo destaque que a criança apresente em áreas específicas. Então eu lembro, que logo quando eu comecei os atendimentos, uma mãe me procurou porque o filho dela também tinha apenas 5 anos e já sabia ler e sabia muitas coisas que não foi ensinado a ele, mas era preciso ali ela observar, porque possa ser que o filho dela possa ter altas habilidades, e ela precisa identificar, porque é os pais que têm o primeiro contato com suas crianças e depois os professores. Então é possível, identificar crianças com altas habilidades, que tendem aí a gostar de raciocínio lógico, tem habilidades aí em leitura, que já sabe muita coisa que no primeiro ano ainda não ensinou. Então é possível os pais identificar como essa criança é um pouquinho mais avançada que a outra. De manter diálogos, contar histórias, de narrar acontecimentos do dia a dia, que os pais ficam besta com a habilidade dos seus filhos. Então é preciso você observar. Muitas dessas crianças, começam a andar antes do tempo, então os pais às vezes se surpreendem, começam a falar, antes aí do previsto. Então são essas pequenas coisas que devem ser observadas. É importante que se tenha o acompanhamento médico, as entrevistas com os pais, para entender questões de neurodesenvolvimento e a avaliação neuropsicológica para medir o coeficiente
quociente intelectual da criança e com ele entender quais áreas estão mais prejudicadas e precisam de mais atenção. Porque tem crianças que têm altas habilidades em uma determinada área, mas na outra não. Então precisa perceber quais áreas que precisa de mais atenção no processo de ensino-aprendizagem. Também é indispensável, né, ter uma avaliação aí com a psicopedagoga, seja para realizar aí uns processos com aquela criança para poder entender, né, esse processo acadêmico infantil. Assim, os pais juntos com a escola, né, família, escola, são capazes de fazerem as adaptações necessárias, né, são capazes de identificar se aquela criança tem alta habilidade, seja para um idioma, seja para outras coisas aí que chamam a atenção dos pais, dos professores, para poder buscar ajuda. Então, conseguir reconhecer os pontos fortes e os que precisam de mais atenção das crianças superdotadas ajudam a fazer com que ela enfrentam as dificuldades e que as dificuldades diminuam. Mas existe muitos desafios porque muitas vezes a criança ela está numa sala de aula junto com outras crianças, né? Os conteúdos não é avançado e aquela criança ela praticamente é desperdiçada, né? Porque poderia aproveitar mais nesse processo de aprendizagem o que a criança sabe, o que precisa a criança aprender mais. Superdotado não precisa de ajuda ou apoio, que ele sabe fazer tudo sozinho. Mas temos sempre que lembrar que quem está fora da curva, para mais ou para menos, ele precisa de suporte, porque muitas vezes aquela criança, ela é boa em determinado conteúdo, é bom em matemática, mas em português não é. Ele é bom em idioma, mas tem dificuldade na leitura. Então é por isso que precisa ter aí esse acompanhamento das habilidades para poder perceber, né, qual o ponto forte daquela criança, qual o ponto fraco. O momento mais comum para crianças, né, que tem um quadro de superdotação, altas habilidades, é o de não pertencimento. Então, geralmente, essas crianças, elas se isolam, né? Elas realizam as atividades escolares ali sozinhas e elas preferem contato com pessoas mais velhas. É possível também que o pequeno superdotado, ele tenha ali o costume de ser elogiado com frequência, né? Com tendência ao perfeccionismo e viva situações de frustração também por isso, porque às vezes quando ele não é elogiado, ele fica esperando, né? Então cria uma expectativa. Podem ser crianças também que se sabotam, né? Escondendo as suas reais habilidades para se inserirem socialmente em um ambiente escolar, para poder acompanhar a turma. Então, muitas vezes ele tem um conhecimento, mas ele não fala por conta que os outros coleguinhas não falou. E aí ele fica se auto-sabotando, né? Para não se destacar tanto dos demais colegas. Pessoal, que o acompanhamento, né, profissional é muito importante para essas crianças que têm altas habilidades, para que elas aprendam desde cedo aí a lidar com a situação, elas aprendam a interpretar os sinais verbais, reconhecendo aí também essas questões, né, desafiadoras que elas terão ao longo do processo escolar e da vida. É fundamental que as escolas, né, elas estejam preparadas aí para receberem crianças superdotadas. Elas devem ser inseridas no programa de educação especial. Ele é regido pela Lei de Diretrizes e Bases Educacionais. Então tem que ser instituído em um núcleo que vai atuar individualmente com cada aluno, juntamente com o professor e a família, a fim de desenvolver o maior potencial possível daquela criança. Então, se a criança tem um acompanhamento psicopedagogo, né, ele vai conseguir avançar cada vez mais, ele vai ter um acompanhamento melhor no processo de ensino-aprendizagem. É importante que tanto educadores quanto profissionais de saúde estejam preparados para fazerem a intermediação correta dos superdotados com o ambiente ali, com seus pares, com os familiares, a fim de que a escola não seja um ambiente desafiador para eles, mas seja uma escola, né, de acolhimento, aprendizagem, de potentes habilidades sociais, né, que possa aquela criança crescer. Então, são crianças, gente, que aprendem de maneiras diferentes, elas têm um pensamento divergente dominante, ou seja, elas aprendem muito rápido e elas têm facilidade
facilidades para aprender. Algumas vezes, né, para tentar contornar aí a situação que aquela criança está abaixo do nível dela, né, por conta das altas habilidades, pais e professores, eles podem recorrer ao pedido de adiantamento do ano letivo, fazendo com que a criança avance a série, só que é necessário atenção ao optar, né, por essa alternativa de avançar. Precisa avaliar, porque pode haver um prejuízo socioemocional para a criança, além da capacidade cognitiva em que ela tende a estar em outra série, mas precisa de ajuste, né? Ela vai ter coleguinhas maiores que ela, então é preciso um acompanhamento do neuro, né? Do psicopedagogo, é uma questão multidisciplinar, precisa ir da ajuda dos pais, dos professores, se na sua comunidade tem um NAI, né? Se for aluno do município, então é preciso acompanhamento aí das altas habilidades, é muito interessante, né? Não sei se vocês já assistiram no Caldeirão do Hulk, tinha crianças superdotadas que respondiam lá questões, eu fiquei apaixonada por esse quadro, e é sempre bom a gente conhecer um pouquinho mais, então hoje eu quis trazer um pouquinho para vocês terem a noção, né, que existe sim muitas crianças aí que têm altas habilidades, seja em um idioma, seja na matemática, seja no português, ou seja também em todas as matérias, né, ou alta habilidade aí para poder ter ideias, para poder ser um bom líder. Então isso vai depender muito do olhar aí dos pais, professores, do psicopedagogo que acompanha essa criança. Então eu espero ter ajudado vocês, um grande abração a todos.